Está fazendo falar mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. O GP de San Marino não começou no domingo. Ele começou na sexta-feira, quando Rubens Barrichello subiu na zebra e voou. Rubens sobreviveu por milagre, mas o destino ainda não estava satisfeito. Na tarde de um treino classificatório, o austríaco Roland Ratzenberger sofreu um acidente fatal a mais de 300 km por hora. Ayrton Senna, nos boxes da Williams, viu tudo pelos telões. O choque no rosto de Ayrton era o choque de todos no paddock. A Fórmula 1 não perdia um piloto em pista há 12 anos. Senna, após o Ratzen ter sido levado para o hospital, foi informado que o piloto não havia resistido. Ayrton sentiu aquela perda como se fosse um presságio. Naquela noite, a armadura do herói rachou. Senna ligou para casa. Ele disse a Adriane que não queria mais. Não queria mais correr. Tinha falado com ele no telefone, ele falou, tô puto, ele não estava querendo correr. E ele ainda falou para mim, acho que de todas as minhas histórias na pista, é a primeira vez que eu não quero correr. Aquele final de semana tinha sido exaustivo. Para os amantes da categoria e para o próprio Senna. Ayrton largava na pole position, mas o campeonato era um deserto. Ele ainda não havia pontuado em 1994, após abandonar em Interlagos e no Japão. Atrás dele, o jovem Michael Schumacher, com 20 pontos, era a sombra que o perseguia. Senna liderava. Ele extraía tudo de uma Williams instável. Mas, na abertura da sexta volta, ao entrar na temida curva Tamburello, o impossível acontece. A solda da barra de direção se rompe. O carro não vira. A 210 km por hora, o Brasil perde o fôlego. No primeiro momento, o mundo quis acreditar. Parecia apenas uma batida forte, mas nada fatal. O capacete de Ayrton chegou a se mexer levemente, mas não foi nada disso. A médica Maria Teresa Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Mas a história do Ayrton não começou naquele domingo. Ela começou muito antes disso. Em São Paulo, um menino apelidado de Beco ganhou de seu pai um kart improvisado. Ali não nasceu um piloto, nasceu um destino. Ayrton era uma explosão de energia, uma criança alegre, extrovertida e cercada pelo afeto da dona Neide e seu Milton. Ele não era o gênio solitário que o mundo conheceria depois. Ele era o menino que encontrava a felicidade em movimento. Aos 4 anos, um presente que mudaria tudo. Seu Milton construiu um pequeno kart com motor equivalente a um de cortador de grama. Para o pequeno Ayrton, a diversão virou coisa séria no kartódromo de Interlagos. Mas nem tudo foi vitória imediata. Ayrton era rápido, mas a natureza guardava um desafio para ele. Em sua primeira corrida oficial sob chuva, ele foi péssimo. Rodou, foi ultrapassado
e terminou frustrado. A alegria do beco encontrou a determinação do Senna. A partir daquele dia, toda vez que o céu de São Paulo fechava e a chuva caía, Ayrton não corria para dentro de casa. Ele pegava o kart e ia para a pista. Ele treinava até que as mãos calejassem e o asfalto molhado se tornasse seu melhor amigo. No Sul, o título pan-americano de kart para um brasileiro. O paulista Ayrton Senna confirma o favoritismo e vence as 3 baterias do campeonato no perigoso circuito de Tarumã, onde alguns pilotos são obrigados a se virar para continuar na pista. Ayrton Senna absoluto dá um show no kart número 6, mostrando por que é 2 vezes vice-campeão mundial. Ele dominou o kartismo sul-americano, sendo bicampeão sul-americano e 2 vezes vice-campeão mundial. Mas o Brasil e a América estavam ficando pequenos para o tamanho do seu sonho e do seu talento. O destino agora apontava para o velho continente. Senna desembarcou na Inglaterra e passou pelas categorias de base como um rolo compressor. Fórmula Ford 1600, 2000 e Fórmula 3. Ele não apenas vencia, ele acumulava poles e recordes de volta mais rápida. O domínio foi tanto que as equipes do topo mundial não tiveram escolha, a não ser olhar para ele. Williams, McLaren e Brabham o testaram. Mas o contrato veio da pequena Toleman. Mônaco é o circuito mais travado do calendário. Mas sob a chuva forte, a eletrônica e a potência dos motores perdem o valor para o braço do piloto. Senna largou em 13º. Em um carro que mal conseguia pontuar em condições secas, ele começou a passar um por um. Na 31ª volta, ele colou no líder, Alain Prost. A direção da prova deu bandeira vermelha e encerrou a corrida por falta de segurança. Senna cruzou a linha em primeiro, mas o regulamento dizia que valia somente a volta anterior. Ele ficou com o 2º lugar. Foi o primeiro pódio, mas o paddock inteiro entendeu que o resultado real teria sido outro se a prova continuasse por mais 2 minutos. Ayrton Senna, a nova estrela da Fórmula 1, vai ao pódio, ao lado de seu Alteza o Príncipe Ranier. Mesmo o brasileiro estando em um carro menos eficiente que os líderes, ele conquistou 3 pódios na sua temporada de estreia, sendo eles GP de Mônaco, 2º lugar, GP da Grã-Bretanha, 3º lugar, e no GP de Portugal, 3º lugar. Mesmo com uma passagem rápida pela Toleman, Senna fez ela ser marcante para o começo de sua jornada. O talento de Ayrton o levou para Lotus, e lá teria um dos carros mais icônicos da história da Fórmula 1. Ele era rápido, leve e ágil, mas quebrava muito. Mesmo assim, em Portugal, ainda no seu primeiro ano, sob uma chuva, ele deu uma volta em quase todo o grid. Andando em 1,50. Aqui, 1,49. E venceu sua primeira corrida. Nesses 3 anos, Senna ganhou os apelidos de Rei das Poles e Mestre das Chuvas. Ele levava o carro ao limite extremo no sábado para garantir o primeiro lugar, mesmo sabendo que o motor dificilmente aguentaria a corrida inteira no domingo. Ele estava construindo uma reputação de alguém que não aceitava o 2º lugar, custasse o que custasse.
Para a temporada, a McLaren construiu o que muitos consideram como o melhor carro da história da Fórmula 1. O lendário MP4 de 88, empurrado por um motor Honda implacável. Para domar essa fera, eles já tinham o calculista e bicampeão mundial, Alain Prost. E agora, eles tinham Ayrton Senna. O palco para a maior rivalidade do esporte estava montado. A temporada virou um duelo particular. Das 16 corridas, a McLaren venceu 15, sendo 8 vitórias do Senna. O campeonato foi decidido em Suzuka, no Japão. Senna era o pole position. No momento da largada, o carro dele morre. Ele cai para a 14ª posição, enquanto o pelotão passa. O que aconteceu nos minutos seguintes foi um método de pilotagem agressivo. Senna recuperou 13 posições. Na volta 27, ele alcançou Prost, colocou de lado e assumiu a liderança para se tornar pela primeira vez campeão mundial. Se 1988 foi o ano da dupla, 1989 foi o ano da traição. O paddock da McLaren, antes unido, transformou-se em um campo de guerra psicológica. A temporada começou com um domínio avassalador de Ayrton. Foram 3 vitórias nas primeiras 5 corridas, mas o brilho de Senna encontrou um obstáculo silencioso: a confiabilidade. Enquanto Ayrton sofria com quebras mecânicas e abandonos que minavam seu campeonato, Prost operava como uma máquina de somar pontos. O francês não precisava ser o mais rápido, ele precisava ser o mais constante. Nas 10 primeiras corridas, o contraste era cruel. Senna pontuou em 6, Prost em 9. O Japão, mais uma vez, seria o juiz. A matemática era simples e brutal. Senna precisava vencer. Para Prost, bastava que Senna não terminasse a prova. Durante 46 voltas, o mundo prendeu a respiração. Senna perseguiu Prost como um predador, volta após volta, reduzindo a diferença. Na entrada da curva Chicane Casio, Ayrton viu a abertura que ninguém mais veria. Ele jogou o carro por dentro, mas Prost, em um movimento deliberado, fechou a porta. Os 2 carros colidiram forte. O silêncio tomou conta da arquibancada. Prost saiu do carro convencido de que o título era seu, mas Senna ainda não tinha terminado. Ayrton cortou a chicane pela área de escape. Voltou à pista com a asa dianteira quebrada. Parou nos boxes, trocou o bico. E deu em uma recuperação impossível. Ultrapassou Alessandro Nannini para vencer a corrida. Arriscou tudo, foi pra cima pra passar. Basta Senna. Rasga a retrofrente de Nannini. Completa 51 voltas. O público fica em pé, as bandeiras estão agitadas. Ayrton Senna, bandeiras matriculadas. Brasil! Bate no capacete, Ayrton Senna do Brasil! A celebração durou pouco. O que aconteceu nos bastidores até hoje é motivo de revolta. Jean-Marie Balestre, presidente da FIA e compatriota de Prost, desclassificou Senna sob a alegação de que ele havia cortado a chicane de forma irregular. A vitória foi retirada. O título foi entregue a Prost nos tribunais. O olhar de Ayrton após a decisão não era de tristeza, era de indignação. Ele sentiu que não havia perdido para um piloto, mas para um sistema. A rivalidade tinha atingido um ponto de não retorno. O clima na McLaren tornou-se insuportável. Prost, sabendo que não havia mais espaço para 2 reis no mesmo castelo, anunciou sua partida para a Ferrari.
Ele levava consigo o título de 89, mas deixava para trás um Senna ferido, sedento por justiça e pronto para transformar 1990 em sua maior vingança pessoal. O destino tem um senso de ironia peculiar. Um ano depois, o circuito da Fórmula 1 voltava ao Japão. Os personagens eram os mesmos, o cenário era o mesmo, mas os carros tinham cores diferentes. Prost agora vestia o vermelho da Ferrari. Senna continuava o senhor absoluto da McLaren. Desta vez, a matemática favorecia o brasileiro. Se nenhum dos dois terminasse a corrida, Senna seria o bicampeão. A tensão no grid de largada era elétrica. Senna conquistou a pole position, mas a direção de prova decidiu mudar o lado da pole para o lado sujo da pista, beneficiando quem largava em segundo, Alain Prost. Para Ayrton, aquilo foi a gota d'água. Que prometeu a si mesmo que tentaria a ultrapassagem na primeira curva, independente de qualquer coisa. Prost largou melhor. Ele colocou a Ferrari à frente. Mas Ayrton Senna não era mais o jovem de 84. Ele era um homem em busca de uma justiça que os tribunais lhe negaram. Ao chegarem na primeira curva, Prost fez a trajetória normal. Senna, fiel à sua promessa, manteve o pé no acelerador. Em apenas 9 segundos de corrida, tudo estava acabado. Entre os destroços de titânio e fibra de carbono, Ayrton Senna era novamente o campeão do mundo. Muitos criticaram a manobra. Outros a viram como a resposta necessária a um sistema corrompido. Mas uma coisa já estava clara. A rivalidade entre Senna e Prost havia ultrapassado os limites do esporte. Não era mais apenas sobre velocidade, pole positions ou vitórias. Era sobre orgulho, sobre poder, sobre até onde cada um estava disposto a ir para derrotar o outro. Prost foi embora do Japão furioso. Senna foi embora com o título. Mas a maior vitória de Ayrton ainda estava por vir. Em 1991, Senna chegava para espantar um fantasma que o perseguia no Brasil. Ayrton ainda não tinha conseguido vencer no seu país. Mas naquela tarde, Senna fez um feito histórico. No final do GP de Interlagos, o carro de Senna começou a apresentar problemas nas marchas. Na volta 61, a quarta marcha já não entrava mais. Um tempo depois, a terceira e a quinta também comprometeram. Senna teve que guiar o carro por mais ou menos 10 minutos com a sexta marcha. Isso dificultava ele para fazer as curvas. Senna teve uma resistência absurda nessa prova. E mesmo sem as marchas, ele ganhou o GP e quebrou o jejum que ele tinha em casa. Quando o carro finalmente parou, Senna mal conseguia sair do cockpit. O corpo estava travado. Aquela não tinha sido apenas uma vitória. Tinha sido uma batalha. Na Terra da Rainha, sob chuva, Senna fez algo que até hoje é considerado uma das maiores voltas da história da Fórmula 1. Na largada, ele caiu para a 5ª posição. Em poucos metros parecia mais uma corrida difícil. Mas na primeira volta, tudo mudou. Senna não teve a melhor largada. Perdeu posições. Ficou preso no meio do pelotão. E na chuva, isso normalmente define a corrida. Mas não ali. Ainda na primeira volta, ele começou a avançar. Ultrapassou por dentro.
aproveitou erros, se colocou onde dava e também onde não dava. Na confusão da pista molhada, cada decisão importava. E Senna tomou decisões que os outros não tomavam. Escolheu linhas diferentes, freou em pontos que ninguém arriscava. E quando teve a chance, aproveitou. Até cortar pelos boxes, uma escolha fora do padrão. Mas no momento certo. E quando voltou, já estava à frente. Não foi só velocidade, foi leitura, timing e também um pouco de sorte. Em Interlagos, o carro falhou e ele continuou. Em Donington, o cenário era caótico e ele encontrou o caminho. Situações diferentes. Mesmo resultado. Senna não precisava que tudo estivesse perfeito. Ele se adaptava, sentia o momento, entendia o limite e decidia antes dos outros. Enquanto muitos seguiam a corrida, ele mudava ela. O silêncio de Imola não foi o fim. Foi o início de uma imortalidade que desafia o tempo. Senna não ficou preso em 94. Ele se espalhou pelos muros grafitados de São Paulo e pelos olhos de cada criança que hoje acelera um kart sonhando com o impossível. O legado de Ayrton atravessou uma barreira inimaginável. Ele se tornou a referência absoluta em cada simulador de corrida e em cada jogo de videogame onde as novas gerações tentam replicar sua perfeição. Ele é a alma por trás do desenvolvimento de carros que definiram eras, como o N, esse, X, onde seu toque transformou a engenharia bruta em arte pura. Senna é, e sempre será, algo eterno. O capacete amarelo sempre lembrado.